a nossa colega Aline Fanelli, da Band News FM, ela fez uma pergunta absolutamente normal ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, né? Falando sobre o Mike, que voltou a sentir uma lesão, e ela foi colher com o treinador, já que não se tem acesso ao departamento médico, a informação, a situação real da contusão do jogador. Vamos ver o que aconteceu, qual foi a resposta do técnico do Palmeiras, a Aline, repórter da Band. Eu queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não sabem. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Bom, a Aline eu conheço, ela é setorista do São Paulo Futebol Clube, né? Uma repórter com experiência. Ela fez uma pergunta absolutamente normal e é totalmente descabida, na minha opinião, a resposta do Abel. Quer dizer que se fosse um homem que tivesse feito a pergunta, você teria respondido? Porque era uma mulher, você só fala para sua mãe, para sua esposa e para Leila, que lhe paga um belíssimo salário? O Abel se equivocou demais. Demais. Passou do ponto, na minha opinião. Passou do ponto, na minha opinião. Eu quero ouvir a bancada. Hoje, pela manhã, saiu uma nota. Ele fez uma pressão em cima da jornalista ao vivo. Expôs a jornalista ao vivo. E não colocou a cara dele para pedir desculpas. E no comunicado do Palmeiras não existe a palavra desculpas do técnico Abel Ferreira. Ele coloca o seguinte: após o jogo de ontem, ainda no ônibus, de volta para São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline, a fim de lhe dizer que não tive de forma alguma a intenção de lhe causar constrangimento, mas a constrangiu, Abel. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça. Ué, se a mensagem estava na sua cabeça, que ele desse essa mensagem no início da coletiva. Gente, tem algo que eu quero falar. Ou no fim. Né? Ou no fim, mas falar que só responde para a mulher se for a chefe dele, a mãe e a esposa. A repórter estava lá realizando o trabalho dela. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter que fez a pergunta, mas sim todos os presentes, os torcedores, virando aqui depois. Lembro que também na entrevista de ontem expressei minha admiração pela presidente Leila Pereira e orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher, não é? Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta, por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer que considero um mal-entendido. Eu não acho que é um mal-entendido, acho que caberia um pedido de desculpas, não é? Um pedido de desculpas. Tentamos contato com a presidente do Palmeiras através da assessoria, não obtivemos um retorno até agora. A presidente Leila, que convocou uma entrevista só para mulheres, deixou os homens de fora e foi elogiada aqui no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva, ela não se pronunciou desse comportamento do Abel com uma jornalista mulher. Eu estou sentindo falta da presidente do Palmeiras se posicionar. Ela é jornalista também. Jornalista também. E essa nota foi em nome do Abel e do Palmeiras, foi uma collab, né? Foram as duas. Então, a presidente Leila, eu acho que caberia essa resposta também. Ô Leão, assim, de tudo que você viu aí, o Abel, e não é a primeira vez que ele passa do ponto, que pede desculpa, já quis arrancar celular de jornalista, e todo mundo erra, tá tudo certo, você pedir desculpa. Acho que faltou desculpa, acho que não foi legal e que passou do ponto. A sua opinião, Léo? Eu acho que o Abel, ele já conhece muito bem o Brasil, já conhece muito bem os jornalistas brasileiros. Eu acho que ele está um pouco fora de órbita do que vem acontecendo sucessivamente, e ele não se preparou para a derrota, não se preparou para perder. E sim, como ele diz, só joga para ganhar. Mas existe a possibilidade de perder também, apesar de ter um time caro e bom.
Entendeu? Ele foi altamente grosseiro com a menina, foi infeliz. Isso não tira a capacidade dele de treinador e tudo aquilo que ele conquistou. Mas eu acho que ele está precisando de ter gente diferente ao lado dele para poder colaborar com ele e acalmá-lo um pouco. Ele vem sucessivamente criando alguns problemas e algumas encrencas e algumas suspensões. Isso vai diminuindo a capacidade dele de progredir e de ser uma pessoa até simpática. Volto a afirmar, eu acho que não era ele que estava naquele momento. Ele não estava respondendo, talvez até para a Aline. Ele estava agredindo a si mesmo por tudo que está acontecendo. Seria muito mais inteligente da parte dele falar, Aline, você me desculpe, eu não tenho conhecimento tão grande nesse exato momento. Simples. Vou consultar o meu departamento médico e posso te oferecer uma resposta mais tarde. Seria, além de ser elegante, uma verdade. Uma verdade. Agora, ele deve estar chateado consigo mesmo. Tenho absoluta certeza, e o Abel eu conheço, tenho absoluta certeza que no transcorrer dessa semana ele vai fazer de tudo para se desculpar e voltar a ser aquele Abel que a torcida do Palmeiras quer dele. E eu até acho. para o Alex, Paulo, só para coisa, você, eu vou te devolver a palavra. O Lugano, antes desse incidente, o Lugano deu uma entrevista a um podcast. Temos as aspas do Lugano. O Lugano falou também sobre o comportamento do Abel Ferreira. Abre aspas para o Lugano, uruguaio. Parece que ele, Abel, né, quer ser o segundo Cristóvão Colombo, descobrindo a América e nos dar conselhos de ética, de como nos comportar, falar e pensar. Eu não gosto, me sinto humilhado. Acho que ele, Abel, subestima a inteligência do brasileiro e do sul-americano, porque volta e meia o Abel vem e fala, aqui no Brasil tem que ser assim, o campeonato tem que ser isso, e aí ele cita, obviamente, aquele que colonizou, ele descobriu a até América. Até o VAR, que é antigo, precisava comprar VAR. As linhas são né? arcaicas, mas o VAR também ajudou muito ao Palmeiras. Pois não, Paulo? O que me preocupa, e não é só com o Abel não, Leão, até com os atletas do futebol brasileiro, essas repercussões de agressões, isso não é legal. Até porque os clubes hoje gastam e investem em psicólogos. Quantas pessoas hoje você tem num time aí, com staff? Então, é muita coisa para esses tipos de tomar cuidado e erro. não pode expor profissionais. Mas a Aline, quando for isso que eu voltar tô ao Allianz falando. Parque, a torcida do Palmeiras, Garrafa. que é natural, ela vai abraçar a ideia do Abel e quem vai ficar exposto é a jornalista. O que eu tô falando é isso, cara. Esses caras estão despreparados para certos acha que não? momentos. O que ele está falando, você viu? Ele está dizendo que quando a Aline voltar ao clube para trabalhar, ela será vaiada. Eu acho que não. Eu acho que ela será talvez até elogiada. Sim. Por quê? Sim. Porque ela Tomara. Caiu nela uma coisa que não era para ser dela. E a raiva de um treinador que está atravessando uma fase um pouco difícil. Mas tem que tomar cuidado com esse comportamento. Mas não, você não muito fez cuidado. um despreparo? Claro que sim. É um despreparo. Claro que sim. Por isso que eu acho que nessa hora tem que ter alguém É isso. um pouco mais... É que entregaram a chave do Palmeiras para ele, o tem Léo. um pouco mais de Ele falar, tem a olha, chave do Palmeiras. Calma que você Então tá pronto, eu passando a queria te linha. colocar no Corinthians. Antes eu te coloco no Palmeiras. Precisa de um leão lá para cuidar do Abel. Ô, Leão, ou não? Uma figura como essa, por exemplo. Sim, eu entendo o que você quer falar. Mas eu acho que... O Abel hoje é maior que o Anderson Barros e que é presidente. Ele faz o que ele acha que tem que fazer. Não acho. A ponto da presidente não ter se manifestado. Ela que saiu numa Não coletiva acho. O defendendo treinador- as mulheres e não, nesse momento... O treinador é responsável por tudo aquilo que acontece no departamento profissional de futebol. Tá. Ponto. Ele não é responsável por imprensa, por nada disso. Eu acho que ele tem que ter bom relacionamento Eu concordo com com todos. você. Só isso. Bom, tá certo. Isto colocado, né? Palmeiras está